Entendi. Eu tenho mais uma pergunta, Paulo Vitor. Questão da... A gente falou um pouco sobre negócios, um pouquinho, pincelamos ali sobre vida pessoal, e eu queria saber um pouco sobre a importância da espiritualidade essa trindade, né? Pessoal, profissional e espiritual. Se pra ti, porque eu vejo hoje o Paulo Vitor mais espiritual do que eu vi antigamente. Eu nem sei se o Paulo Vitor tinha alguma religião. Não sei, né? A gente nunca conversou sobre. E hoje eu vejo o Paulo Vitor mais espiritual. Isso teve... O que foi que te levou a ter essa questão, esse pilar, desenvolver esse pilar espiritual na tua vida? E qual a importância dele para o negócio, para a questão da vida pessoal, para o equilíbrio emocional, projetos futuros? Cara, na verdade, assim, eu nasci e me criei no lar católico, né? Sempre fui católico. E eu frequentava a igreja católica, ia pra missa, tudo direitinho, mas não era aquela coisa de ser realmente tão engajado. Mas cheguei a fazer... Não era praticante. Tu é que nem aquele, tu é evangélico da igreja católica. Cara... Não tem um vídeo, tá? Viu esse vídeo? Você é evangélico da igreja católica. Igreja católica. Então, era justamente isso. Eu frequentava, buscava. Assim, eu sempre senti Deus muito presente na minha vida, certo? Mas até aquela questão de você, né, não ser tão igreja. Nunca fui do mundo, aquele mundo mais doideira, né? Mas realmente eu ia para a igreja, tinha aquele momento com Deus, mas não ligava muito realmente para as minhas atitudes, se realmente ia agradar ou não. Já agora recente, em fevereiro, eu recebi um convite do Breno, o Demétrio. Sei. Né? E ele me convidou para ir visitar a videira que abriu aqui na Pajuçara. E aí eu peguei e aceitei, porque era algo que eu via... Aqui na Pajuçara? Ou Demétrio, nada... Não, a igreja que é aqui. A videira tipo como fosse uma... A videira é aqui na Pajuçara, na Beatriz Calixto. Porque eu tô achando estranho que uma pessoa de outro local te convidou pra igreja daqui. É porque ele frequenta aqui? Ele é da Guaiúba, só que a namorada dele frequentava na Sul. Ali do lado ali da Aldeota, né? Então ele sempre ia pra lá. E às vezes eu comentava, né? Um dia vamos combinar pra eu ir também, tá? Me chame que eu vou, né? Tipo assim. Então foi um convite que eu realmente, algumas vezes eu já tinha deixado a deixa pra ele me convidar. E aí eu peguei e fui visitar vim visitar a videira, né, com eles. E vim para fazer uma companhia a ele, que a namorada vinha, porque era engajada na igreja, e ele não queria se sentir, só me chamava e eu vim enquanto ela, né, servia, esse tipo de coisa. E aí chegou um ponto que eu realmente sentia necessidade e gostava de estar ali, né? Então, não, digamos, hoje em dia, cara, eu não tenho determinado, tipo assim, tu é evangélico, tu é católico. Não, eu sigo o evangelho, eu sigo o que está ali na Bíblia, né? Eu busco agradar a Deus e ter Ele mais presente na minha vida, entendeu? Então, sem rótulos, digamos assim. Sei. Então, ali foi onde eu realmente fui buscando a Deus, pedindo a Deus para me mostrar que eu deveria estar ali, né? Algo do tipo, e pedia para Deus estar sempre mais presente na minha vida, mais do que já era, né? E eu acredito que a partir daquele momento ali, né? Ainda estou num processo. Comecei a frequentar em fevereiro, passou um tempo fechado devido à pandemia. E aí, quando fui em junho, mais ou menos, eu fui para a igreja. E, cara, eu sou aquela pessoa que, mesmo sendo Deus, eu questiono. Eu quero ser provado que realmente aquilo ali é Ele que está falando comigo, entendeu? E aí eu sempre ia pro culto e eu estava lá e pedia a Deus para falar comigo se eu deveria estar ali ou não. E chegou um dia que realmente eu sentia que eu tinha que estar, mas nunca foi aquele momento de dizer assim, eu aceitei Jesus, né? Tinha aquela passagem, aquilo tudo. Eu pedi a Deus para me mostrar e eu sentia, mas eu nunca tinha tido tomado essa decisão. E aí chegou um dia que realmente foi para mim, entendeu? E eu disse assim, realmente está se concretizando, que eu acredito que já era um chamado que vinha antes. E eu não queria aceitar, entendeu? Não é que eu não queria aceitar. Ficava ali Então, foi um período, digamos assim, envolvendo o empório, né? Vida pessoal, tudo empório. Então, eu passei por aquele período todo. Eu decidi que naquele período que eu estava ali trabalhando no empório, até ele vingar, eu iria me dedicar ao empório, né? E agora não, eu estou numa fase onde eu procuro realmente buscar de outras áreas, né? Trabalhar outras áreas minhas. Eu sei. Então, foi em junho
que eu tomei a decisão de realmente de aceitar, né, o Espírito Santo como meu Salvador. E quando foi agora em agosto, finalzinho de agosto, eu batizei nas águas. Realmente uma sensação sem igual, né? Porque, tipo assim, a maioria das pessoas que já estão lá, né, que se batizam nas águas, é alguém que era evangélico já de, né, tem um lá, vem de um lá, evangélico e tal. E realmente eu cheguei ali, digamos que de paraquedas, né? Mas, assim, tenho visto Deus falar muito forte comigo. Anteontem, eu estava lá no Empório e comecei a orar, pedindo a Deus que me desse discernimento sobre algumas decisões que nós tínhamos que tomar. E quando foi segunda-feira, uma pessoa me mandou uma mensagem, entendeu? Com a passagem da Bíblia e tal. E dizia justamente a resposta do que Deus tinha me mandado. E quando foi hoje, eu recebi uma ligação no telefone do Empório. Uma mulher se apresentou e disse que queria trazer uma passagem da Bíblia para mim. Então, tipo assim, as respostas de Deus, elas estão sendo muito rápidas. E eu sei que existe uma caminhada, um processo, uma coisa que tem que ser passada, mas eu sei que existe um chamado para mim dentro da igreja, entendeu? E Deus já me mostrou e tenta me usar, e eu já estou um pouco questionador, mas sabe, às vezes, e então tem dado certo, né? Deus tem estado bem presente na minha vida nos últimos dias, principalmente. Sim. Então eu acredito que ultimamente realmente a minha vida espiritual ela está bem mais direcionada. Não né? Não está onde deveria, realmente eu ainda não sou conhecedor da palavra e tal, sim, mas estou no processo. Tu entende que isso é fundamental? É fundamental. Nessa trindade, nessa trindade é Deus, Espírito Santo, Pai e Filho. Esse tripé, ele é fundamental. Ele é um equilíbrio. Pronto. Tem que ter o equilíbrio, entendeu? Porque eu percebo às vezes, Vitor, que quando você está mais afastado, acho que é o meu caso, eu vou me usar como exemplo. Existem certos momentos, certas situações que atitudes que você toma e que depois você se arrepende, talvez se você tivesse um equilíbrio emocional que às vezes vem de uma questão espiritual mesmo, de você se vê de outra perspectiva, você vê como alguém que não é para resolver as coisas como sempre resolveu, você tem que ser mais pé no chão, ter mais a questão da empatia, entender o próximo. Então tu entende também que isso é fundamental, né? Exatamente. A caminhada ela se torna bem mais leve, né? Quando a gente realmente tem aquele apoio ali, a gente sabe que tem aquele apoio, entendeu? Entendi. Muito importante. Sim, eu acho, convivente do meio evangélico, acredito que é com certeza um pilar muito importante para a estrutura pessoal. Influencia nas decisões. Quando a gente começa a viver, né, a viver aquilo realmente, a gente percebe que é o principal. Entendeu? Todos os outros eles estão ligados, né, mas a estrutura principal, eu acho que é a espiritual, né? Aí às vezes ela fica meio comprometida, e acaba mesmo assim, porque Deus é tão bom, cara, que mesmo sem tu estar ali buscando a Ele, entregando sua vida a Ele, Ele está cuidando da sua vida, entendeu? Ele está ali livrando, Ele está ali lhe guiando, entendeu? E às vezes você nem percebe, né? Eu acredito que você consegue ter o discernimento de outras coisas que você não via antes. Você não via antes. Por que isso aconteceu? Você fica mais sensível, né? Agora eu já sei por que isso está acontecendo, por que aconteceu desse jeito e não daquele e tal. Você já tem uma pegada mais diferente para sua vida. Exatamente. Eu tenho uma visão bem diferente referente à vida, sabe assim? Desde o tempo da PNL, eu fui criando uma mentalidade diferente. Um exemplo que eu posso dar referente a isso é tipo um falecimento do meu pai, né? Que foi um momento assim muito doloroso e tal, mas que ali eu busquei ver o lado bom da situação, por mais ruim que fosse, eu busco ver aquilo ali de uma melhor forma. Então não busco, digamos assim, a infelicidade ou a tristeza naquilo ali. E sim eu busco ver o quanto Deus foi bom com a gente, me dando Ele como pai, né? O legado que Ele deixou na vida. Sim. Então, através da vida dele, a passagem do meu pai aqui na Terra, o que Ele fez pelas outras pessoas, quem Ele foi, né? E quando Ele faleceu, cara, a rua era tipo assim, lotada de gente para se despedir e tal. E você sabe que foi porque a pessoa que Ele foi. Se tivesse sido uma pessoa ruim, ele não tinha tantos amigos e tal. Então, a partir dali, a partir desse entendimento também que eu tenho do que é Deus nas nossas vidas, eu consegui ter uma visão diferente, voltada para isso, sabe? Eu acredito que tudo está ligado a Deus. Então, quando a gente percebe isso, a gente consegue entender o porquê de várias coisas. A gente não consegue realmente decifrar o que Deus quer na nossa vida, quais são os propósitos, mas a gente consegue ter uma noção
do que realmente a gente precisa fazer, o que é, né? Sim. E o que é a nossa passada aqui, entendeu? Falou uma coisa muito interessante, é a questão de legado. Uma das coisas que me fez mudar a minha perspectiva de vida foi quando foi na Marisol. Se eu não me engano, acho que foi o Arielton, um dos gerentes, né, pessoal, que a gente já teve lá na nossa empresa. E eu acho que, se eu não me engano, foi ele, numa palestra, num curso, não lembro o que ele estava falando no auditório, mas ele falou uma coisa que me impactou muito. Ele perguntou, no contexto, né, eu vou falar fora de contexto, mas ele teve todo um contexto para chegar nesse ponto. Ele chegou e perguntou assim: se você morresse hoje, você seria lembrado pelo quê? Teve um ponto que ele chegou nisso, né? Se você morresse hoje, pelo que você seria lembrado? E aquilo me deu uma crise de identidade. Por quê? Porque o Paulo Vitor me conheceu um pouco. Eu sempre fui um cara meio explosivo, assim, estressado, vamos dizer. E as pessoas ao meu redor, elas me viam esse meu lado, e isso me afastava das pessoas. Até hoje me afasta. Eu melhorei, mas eu ainda tenho. E isso me afasta das pessoas. Uhum. E eu entendo que é pelo trabalho que é estressante. Eu não tô dando justificativa, mas, por exemplo, aqui é um lugar, fazer isso daqui me dá prazer. Trocar ideia, falar sobre desenvolvimento pessoal, algo que pode servir para alguém ter uma visão diferente da vida. Isso me dá prazer em fazer. Então isso não me estressa. Uhum. Então, o que foi a questão do legado que me fez pensar: poxa, se eu morrer hoje, eu vou ser lembrado por um cara estressado, eu vou ser lembrado por um cara abusado, eu vou ser lembrado por um cara que não tinha paciência, não tinha empatia, por mais que eu tivesse empatia, mas não era o que transparecia. E eu tenho certeza que as pessoas iam me lembrar por isso. Então eu parei para pensar e eu pensei: não, eu tenho que fazer algo diferente. E querendo ou não, esse projeto, o TEIA, ele foi criado para criar um legado. Eu quero deixar um legado, eu quero ser lembrado, eu quero fazer algo diferente. Sim. Ousado, como você falou aí que foi ousado, que arriscou. Então eu quero ser lembrado por alguém que não é mais aquele cara estressado. Faz algo que dá prazer hoje e que leva conhecimento, abre mente das pessoas, né? Levando o conhecimento. Porque o conhecimento que a gente traz não é nosso. A gente traz pessoas que deram certo em algo na vida e trazer um pouco do como elas pensam, né? Isso, querendo ou não, é algo de importante para alguém. Sim. Alguém necessita ouvir, alguém necessita ver que uma pessoa saiu do lixo, por exemplo. Outras pessoas trabalham em empresas, talvez tenha vontade de empreender. Não, e tá tudo certo. Mas também tem pessoas que querem empreender e tem medo. Sim. Tem medo. Então, eu queria deixar um legado. O Manuel também tem algo que fez ele tomar essa decisão, mas a minha é para deixar um legado. Parar de fazer aquilo que me estressa, fazer aquilo que me dá prazer e, consequentemente, ajudar pessoas, né? Muito interessante. O Paulo Vitor pensa também em deixar um legado forte, né? Mas, assim, em ser lembrado por alguém que foi relevante, por alguém que ajudou as pessoas, por alguém que tinha empatia, por alguém que era espiritual, que falou boas palavras para alguém que necessitou em algum momento. Uhum. Tu pensa assim, cara, deixar uma marca? Eu acho que não é algo específico, né? Mas a gente sempre busca ajudar as pessoas de alguma forma. Entendeu? Então eu acredito que hoje em dia existem algumas pessoas que já foram gratas, que são gratas até hoje por algo que eu já fiz na vida delas, né? E existem vários que passaram que eu acredito que eu fiz algo e também não perceberam, tá entendendo? Mas aquela tranquilidade de saber que realmente, no mínimo, eu busquei ajudar. E não fui aquela pessoa que tentou atrapalhar alguém, que tentou, né, prejudicar alguém, entendeu? Então, digamos que o legado mesmo seja esse, de buscar ajudar as pessoas na medida do possível, entendeu? Seja com palavras, seja, né, apoiando em alguma coisa. É tanto que hoje em dia, cara, quando eu vejo alguém dizendo que quer empreender, que quer fazer um projeto novo, eu tô ali para incentivar, entendeu? Tem um amigo meu que abre uma hamburgueria, até porque, se quiser um sócio, né? Mas tipo assim, não desista não. Todo mundo eu digo, todo negócio, se quiser um sócio eu tô aqui, senão eu posso estar lhe ajudando em alguma forma. Então hoje em dia eu dou dicas de fornecedor, eu dou dicas do que ele pode fazer, vejo alguma coisa na internet, mando para ele. Então a gente tem um grupo da igreja. Não é egoísta, né, de ter o conhecimento só para... É muito bom você ficar feliz com a felicidade dos outros. Com certeza. Sabe? Então assim, quando tem um grupo lá da igreja, a gente está lá e algumas vezes ele já comentou, né, tipo assim, Paulo Vitor é como se fosse um irmão para mim, me ajudando, pai,
né? Tipo assim, o meu próximo negócio realmente eu já pensei em botar com ele. Então, tipo assim, você percebe que realmente as pessoas, né, tá sendo ajudada de alguma forma por você. Então existem vários outros exemplos, mas esse foi um que eu trouxe, que eu, né, tô colocando agora. Mas é essa questão mesmo. Eu busco ajudar as pessoas, né? E espero, não sei se vou ser lembrado por isso, mas realmente é isso que eu busco. Fazer diferença positivamente, né? Isso. Pelo menos não ser negativo. Se disser assim, Paulo Vitor era uma boa vibe, né? Já tá bom, entendeu? Entendi. Ser lembrado por uma coisa boa. É. Interessante.